Que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre as nossas vidas neste momento. Queremos trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor na expectativa e desejo de que essas mensagens estejam te abençoando, te alimentando, fortalecendo o teu espírito. E queremos nesta hora falar sobre uma promessa que Deus fez a Abraão e diria uma promessa impossível de ser cumprida. Veremos no decorrer da nossa mensagem porque a promessa seria impossível. Porém, eu quero falar sobre tudo é possível ao que crê. Para isso, eu gostaria de ler dois versículos da palavra de Deus. O primeiro está em Gênesis capítulo 18 e o segundo também está em Gênesis 18. No versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda o calor do dia, ou seja, no calor do dia. Abraão estava sentado diante da sua casa, especialmente na sua porta, durante o momento de calor do dia, e Deus aparece a Abraão. Deus se revela a Abraão. Agora veja o que diz o versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela graça e pela misericórdia. Obrigado, Deus, por saber que o Senhor está aqui, através da tua palavra, falando conosco. Deus, obrigado por estarmos diante do Deus do impossível, o Deus para o qual não há nada que seja difícil, mas tudo é possível. Ajuda-nos, acrescenta a nossa fé, ajuda em nossa incredulidade. Nós oramos por aquele que neste momento está me acompanhando, Deus. Que o teu Espírito esteja falando ao seu coração. Alimenta o seu coração, alimenta a sua vida, a sua alma. Abençoa a sua família, abençoa o seu dia, o seu trabalho. Guarda-nos de toda espécie de males. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo é possível ao que crê. Observa que no texto que lemos é muito claro Deus se revelando a Abraão mais uma vez. E dessa vez ele revela-se a Abraão para fazer-lhe uma promessa. Mas eu diria que uma promessa impossível de ser cumprida. Talvez o amigo, o irmão diria, mas pastor, por que impossível? Um casal, Abraão casado com Sara, os dois são casados, obviamente esperamos filhos. Então, se Deus prometeu um filho para Abraão, ele estava prometendo a coisa mais lógica, a coisa mais certa, a coisa mais esperada e a coisa mais possível de acontecer na vida de um casal. Porém, querido, existe algum detalhe nessa história que ela se tornaria, ou seja, esses detalhes se tornariam impossível essa promessa se cumprir. Abraão tinha 100 anos de idade. Sara, sua esposa, tinha 90 anos. E para agravar-se ainda a situação, ela era estéril. Ela não tinha condição de ter filhos. Então, a Bíblia diz que esta mulher não tinha filho por uma impossibilidade pessoal. Além de velha de idade, ela tinha essa impossibilidade de esterilidade na sua vida. Havia passado o costume das mulheres, cientificamente impossível, Sara gerar um filho no seu ventre. Mas Deus chegou e disse para Abraão: eu voltarei nesse tempo da tua vida e Sara vai ter um filho. Será possível isto acontecer? É claro que naquele momento a Bíblia diz que Abraão, dentro da lógica, ele duvidou.
Sara também duvidou. Ambos duvidaram. Abraão disse: teria Abraão um filho depois de 100 anos? Sara, por sua vez, ela riu, ela duvidou no seu coração. É lógico, podemos entendermos aqui a dúvida, a incredulidade no coração de Sara e no coração de Abraão. Era impossível. Mas Deus disse para Abraão, foi quando Deus desafiou a Abraão dizendo: Abraão, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Olha, é como se Deus estivesse dizendo: olha para o universo, olha para tudo aquilo que foi criado pelo poder da minha palavra. Haveria algo impossível para Deus? Porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. Mas é claro que naquele momento Abraão duvidava na sua incredulidade humana, diante também de uma impossibilidade aos olhos humanos. Eu sei que nós muitas vezes duvidamos de Deus. Muitas vezes nós não acreditamos nas promessas de Deus. Muitas vezes nós não cremos que Deus possa fazer algo que esteja no campo do impossível. Ora, querido, mas nós estamos tratando do Deus do impossível. Nós estamos tratando do Deus que criou os céus e a terra praticamente do nada, simplesmente pelo poder da sua palavra. O escritor aos Hebreus diz que pela fé nós entendemos que as coisas que foram criadas daquilo que não se vê, daquilo que é invisível, daquilo que é impalpável. Portanto, diante de Abraão estava o Deus do impossível. E Deus estava prometendo algo que seria impossível. Sabe que Deus é especialista em transformar aquilo que não existe em algo que existe. Deus é especialista em usar aquilo que nada significa para um grande significado. Os homens de Deus no Velho Testamento, vários deles tiveram esta experiência palpável na sua vida. Portanto, Abraão parece que tinha razão de não crer na promessa de Deus por causa da impossibilidade que havia neles. Porém, Deus não fez a promessa baseado na possibilidade de Abraão. Ele não fez a promessa baseado na capacidade de Abraão gerar um filho ou Sara gerar um filho. Ele não estava baseado na idade dos dois. Deus não se limita às nossas limitações. Não. Por isso ele disse: voltarei a ti por esse tempo da vida e Sara vai ter um filho. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor voltou, naquele tempo determinado, Sara tinha um filho, seu nome, Isaque. Portanto, a palavra de Deus se cumpre, porque é Deus que está prometendo. Olha, nós temos uma história bíblica no livro de João, capítulo 11, João registrou um fato impossível de acontecer. Morava em Betânia uma família de 3 pessoas, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro morreu, Jesus não estava no momento. 4 dias após, Jesus chega. Marta lamenta: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tinha fé suficiente para acreditar que se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus lhe faz uma promessa: Lázaro ressuscitará. Ela diz: sim, Senhor, eu creio. Eu também tenho fé que no dia da ressurreição dos mortos, ele há de ressurgir. Ele disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, mesmo assim, não podia acreditar no milagre impossível de acontecer naquele momento. Jesus se dirige ao sepulcro onde Lázaro estava sepultado. Pede aos homens para tirar a pedra do sepulcro. Marta, na sua dúvida, disse: não, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, já está em estado de decomposição. Era isso que ela queria dizer. É impossível, Senhor, que se faça mais alguma coisa por Lázaro. Mas naquele momento, quando os homens tiraram a pedra da porta do sepulcro, Jesus se posicionou diante do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora.
E a Bíblia diz literalmente: saiu aquele que estivera morto, tendo o seu corpo enfaixado, como era o costume judaico, e disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Testemunharam depois que viram Jesus e Lázaro sentados à mesa, tomando refeição, logo após a ressurreição. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Tudo é possível ao que crê. A possibilidade da promessa de Abraão, ou da promessa para Abraão se cumprir, era apenas uma: a fé. A Bíblia diz no capítulo 15, verso 6, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado, isso lhe foi atribuído, isso lhe foi conferido por Deus como ato de justiça. Tiago, o escritor do Novo Testamento, um dos livros do Novo Testamento, ele vai mais além. Ele chega a dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus. Naquele momento que Abraão creu, as escrituras se cumprem. E, portanto, Abraão, além de ser chamado amigo de Deus, aquilo foi um ato que foi-lhe imputado como justiça da parte de Deus. Querido, não há coisa mais importante que Deus possa ver em nós do que a nossa fé. Não, Jesus fez a nós promessa também que é impossível. Qual a promessa impossível aos nossos olhos que Deus fez a nós? No capítulo 19 de Lucas, especialmente o versículo 10, Jesus se revelando a o homem chamado Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Espera aqui, buscar e salvar o que se havia perdido? Haveria alguma esperança para o ser humano após ter sido separado de Deus? Ter sido condenado ao inferno, destituído da glória de Deus, impedido de voltar a ter comunhão com Deus? Aquilo que a Bíblia chama de imundo, haveria alguma possibilidade do homem voltar a ter comunhão com Deus? Os laços foram quebrados. Homem e Deus agora eram inimigos, inimigos no entendimento, separado de Deus pela vida da ignorância deles. Estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Haveria alguma esperança? Porque Deus, o grande juiz, havia determinado uma separação eterna. O homem nunca mais voltaria a ter comunhão com ele. Mas olha o que disse Jesus: mas eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, só havia uma possibilidade desta promessa se cumprir na nossa vida. A possibilidade é a nossa fé. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Observa que a fé é a condição estabelecida por Deus para que a promessa se cumpra. Foi assim com Abraão. Abraão creu, portanto, tudo se cumpriu. O escritor aos Hebreus, ele faz menção da vida de Abraão, essa vida de fé de Abraão, e eu gostaria de ler para o amigo e para o irmão como o escritor aos Hebreus faz menção da vida de Abraão, essa vida de fé que Abraão teve no passado e que serve para nós como um alento, como um bálsamo da nossa alma, para a nossa vida espiritual, a você que é salvo, a você que ainda não é salvo, almejar ter esta fé. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Abraão creu que Deus era galardoador. Abraão creu não apenas na existência de Deus, mas ele, como um ser existente, sem princípio de dias e sem fim de vida, ele era também galardoador e poderoso para cumprir a sua palavra. Por isso o verso 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado,
obedeceu. O verso 9, pela fé também, pela fé habitou na terra da promessa. O versículo 11, pela fé também a mesma Sara deu à luz já fora da idade. E o texto continua, o versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, o seu filho primogênito. Portanto, a vida de Abraão era marcada por dois sinais muito visíveis, muito palpáveis: adoração através do altar e fé através da sua maneira de crer nas coisas impossíveis, sabendo que só Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Querido, olha a promessa de Jesus: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você já creu nisto? Se você é uma pessoa salva, isto é uma prova de que você creu na promessa de Jesus. Se você ainda não é uma pessoa salva, significa que você é uma pessoa incrédula e ainda não creu na promessa de Jesus. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a condição estabelecida para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Todo o que nele crê. Essa é a expressão que aparece no texto. Isso condicionando a nossa salvação e condicionando também a promessa, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. João capítulo 3, versículo 36, ele vai dizer para nós que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tudo é possível ao que crê. Creia agora. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Está escrito em Atos, no capítulo 16, versículo 30. E a promessa continua de pé. No capítulo 2, verso 39, a Bíblia diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele está te chamando através da sua voz, pregada pela sua palavra. Hebreus capítulo 1. Deus está falando nesses últimos dias através do seu Filho por meio da sua palavra. Você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível, mas aquele que crê, tudo pode ser possível. Aquele que crê tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Aquele que não crê está condenado. João capítulo 3, versículo 18. Portanto, meu querido, creia agora. E você verá o milagre da salvação acontecendo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus parentes, quando todos puderem crer que a salvação é possível, porque Jesus prometeu e a condição estabelecida é a fé. Fé no sacrifício perfeito, único do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que esta palavra possa continuar desafiando a tua incredulidade.